Olá, meninos e meninas, como estão? Bom dia, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos tratar do tema honestidade, desonestidade. Vou fazer uma leitura rápida do texto do texto para vocês, né? Um texto de reflexão. E aí, após esse texto, a leitura desse texto, vocês farão. Na verdade, são dois textos, né? Um maiorzinho e um menorzinho. Dois textos pequenos. Aí vocês logo em seguida farão uma tarefa proposta, que é uma pesquisa mesmo, muito simples sobre honestidade e desonestidade. Vocês vão refletir em cima dos textos, posteriormente pesquisar e escrever o conceito que vocês tiram dessas duas palavras, tá certo? Essa é a proposta de tarefa. Bom, então vamos dar início aí à leitura do texto. E aí, nesse momento, vocês já começam a fazer a reflexão de vocês. Então, o texto chama honestidade. Diz o seguinte: Voltaire, filósofo francês, em um de seus profundos textos, afirma que devemos ensinar uma pessoa a ser honesta, pois se não o fizermos, ela não aprenderá sozinha. O que você acha desse pensamento? Será que honestidade pode ser aprendida? Será que ser honesto é uma habilidade a ser treinada? Então, para início de conversa, ele não está falando do que vem a ser a honestidade inicialmente. Ele está falando que as pessoas precisam ensinar as outras a serem honestas, né? As pessoas precisam passar esse aprendizado de geração em geração. Do contrário, essa habilidade, a pessoa sozinha não vai ter condição de desenvolver, de ser aprendida, né? Aí nós vamos continuar aqui, ó. De maneira geral, a maior parte de nós, quando questionada sobre sua honestidade, afirma ser honesta. Mas você realmente usaria da honestidade ao responder essa questão? Quantas vezes, nas ações do dia a dia, podemos nos pegar em xeque diante de pensamentos e ações não tão honestas assim? Então, vamos para o princípio básico, né? O que vem a ser a honestidade? A honestidade, gente, vem a ser o indivíduo, ele ser o mais verdadeiro possível, né? Usando de toda a sua veracidade, usando de toda a sua clareza, para dizer a verdade sempre, para não enganar as pessoas, para não ludibriar o outro, né? Talvez algumas palavras sejam incompreensíveis do vocabulário de vocês, mas o ser honesto é você não mentir, não enganar, né, ao outro e a você mesmo, né? Então, é ser sincero, né? É tentar ser o máximo sincero, é tentar ser correto, é não enganar as outras pessoas e nem a si próprio em todas as ocasiões. E aqui a pergunta é: quantas vezes nas suas ações do dia a dia podemos nos pegar em xeque diante de pensamento e ações não tão honestas assim? Continuando, se houver a possibilidade de sonegar ao menos uma parte do imposto de renda, burlar uma multa de trânsito, dar um descontinho para quem não exigir nota fiscal, receber um pequeno ou um grande benefício diante de uma transação financeira, ter um lucro maior que o esperado, se apropriar intelectualmente da produção de uma outra pessoa sem lhe atribuir os créditos ou méritos por produção, várias outras coisas, né, e etc. Será que nossa honestidade colocada à prova resistirá a essas tentações? Será que a corrupção está somente no Congresso, entre outros políticos? Então, ele está colocando aqui, gente, situações bem corriqueiras que acontecem no dia a dia conosco, com a gente, comigo, com vocês, com os nossos pais, com os pais de vocês, que colocam a nossa
a nossa conduta em xeque, a nossa honestidade em xeque. Afinal de contas, qualquer um desses atos que foi citado aí acima é corrupção. E não existe corrupção grande ou pequena, existe corrupção. Não é? Então, o fato de eu receber um troco errado e não devolver, o fato de eu não dar um desconto em alguma coisa para não emitir a nota fiscal, para não pagar um imposto, o fato de burlar algumas coisas, o fato de eu pedir preferência, usar o tráfico de influência, né? A influência de alguém para conseguir alguma coisa para mim, furando uma fila, fazendo alguma coisa do tipo, tudo isso é desonestidade. Eu não estou agindo com a verdade, eu não estou usando a verdade o tempo inteiro. E não existe corrupção grande ou pequena, tudo é corrupção. Então eu não posso atribuir somente ao outro, às vezes, coisas que de vez em quando eu faço. E aí quando ele fala que precisa ser ensinada, porque isso é da cultura de um lugar, de um país, de uma região. Se eu vivo no meio onde as pessoas elas agem da forma mais correta possível, da forma mais verdadeira, mais clara, sem burlar as regras, sem burlar as leis, mais e mais eu vou ser honesto. Agora, se eu estou num lugar que as pessoas fazem isso corriqueiramente, a sensação que dá é que tudo isso é uma coisa normal, que todo mundo faz, então está correto. Mas não é bem assim, né? Então, será que a corrupção está somente no Congresso, entre os políticos? Essa foi a pergunta, né? Existem várias formas de ações desonestas, muitas inclusive pintadas com o verniz da honestidade. Não estar bem consigo, buscar compensação material, achar que está perdendo coisas a curto prazo. Enfim, com que se sustenta e o que justifica a desonestidade? Será que desde pequeno não temos ou desenvolvemos critérios claros sobre o que é certo ou errado? Será que é possível termos e desenvolvermos clareza sobre isso e sobre as implicações de nossas ações para o outro e para nós mesmos? Uma pessoa que justifica adotar uma alimentação rica em gorduras e açúcares por considerar os alimentos industrializados de mais rápido preparo, mais práticos, está sendo honesta com ela mesma, com seu corpo, com a sua saúde. Então, não se trata só de enganar os outros, às vezes trata-se de enganar nós mesmos, né? Será que eu estou sendo honesta comigo mesmo quando eu me saboto a minha alimentação, eu vou usar o que não me faz bem para o organismo? Então, tudo isso, gente, são costumes, são regras e tradições que estão dentro de uma cultura e que é realmente preciso ser ensinada de pais para filhos, de família para família, de geração em geração. Quanto tempo temos dedicado a nos repensar enquanto seres humanos? Quanto utilizamos da nossa inteligência para analisar nossos pensamentos, emoções, comportamentos, relacionamentos de maneira honesta? Estamos esquadrinhando nossas características saudáveis e não saudáveis? Ou seja, a gente realmente está observando tudo isso que a gente faz de correto, de honesto e o que a gente faz de errado e de desonesto? Temos percebido a nossa corresponsabilidade inevitável acerca de nossos comportamentos na vida intelectual e individual e coletiva? Então, você que faz parte de uma escola, de uma sala de aula, de um grupo, você tem agido da forma correta? O seu comportamento acerca do comportamento coletivo, ele é um comportamento correto? Você tem contribuído? O seu comportamento, o seu relacionamento com os demais colegas, ele tem sido honesto? Repensem tudo isso, não é? Ele tem sido verdadeiro, correto? Então, quanto tempo temos investido para ensinar a honestidade aos outros, principalmente por meio de nossos exemplos? É como eu digo sempre, educação, ela se dá pelo exemplo.
Às vezes você fala, fala, fala. Aquele ditado: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É impossível, gente. É impossível acontecer isso. Porque as pessoas elas terminam agindo mesmo pelas ações, pelo que elas veem os outros desenvolverem. Então, o exemplo é que arrasta, né? Eu não posso simplesmente ficar falando, falando quando eu faço tudo o contrário e eu tô dando um mau exemplo dentro da minha própria casa. Então, prestem atenção a isso, né? E o outro texto, que é esse pequeno textinho aqui, ele fala o seguinte, ó: o sistema acadêmico pode libertar o pensamento ou encerrá-lo num cárcere. Cárcere é uma prisão, né, gente? Então, o sistema acadêmico é o sistema educacional. Essa caminhada que vocês estão na educação básica e que deveriam todos chegar até o ensino superior para se formarem em alguma coisa, uma graduação. E aí, esse sistema educacional, ele foi feito para libertar e não para aprisionar, não para encarcerar as pessoas, não para prender. Então, frequentemente, o que nós temos visto é o contrário. Né? A gente tem visto um sistema educacional, principalmente aqui no Brasil, que aprisiona as pessoas, porque não faz com que elas sejam seres reflexivos, não deixa que elas pensem com suas próprias cabeças, não é? Para ver a verdade, descortinar os olhos, ver a verdade da situação em que essa nação está mergulhada, como é que as coisas vêm acontecendo nesse país, né? De fato, verdadeiro mesmo. Então, todos somos inconscientemente micro ou macro fiéis ao nosso processo de interpretação, o que expande, como disse, a evolutividade das próprias ideias. Porém, falo de uma outra fidelidade, a fidelidade à consciência crítica, que foi o que eu acabei de dizer a vocês, aos princípios que norteiam a honestidade intelectual. Devemos procurar ansiosamente ser fiéis aos princípios que norteiam a honestidade intelectual, independentemente dos constrangimentos sociais que possamos vivenciar pelas nossas ideias e pela prática dessa honestidade. O homem que não é fiel às suas ideias, fiel à sua consciência, tem uma dívida impagável consigo. Mas eu digo que essa dívida ela não é só impagável consigo, ela é impagável com todos. E para quem acredita em Deus, ela é impagável com Deus também, porque a gente precisa ter consciência disso, de que uma das coisas mais corretas que o ser humano tem que colocar em prática é a honestidade. E a gente precisa procurar essa honestidade intelectual para que a gente possa refletir e para que a educação ela não aprisione e para que a gente possa ter consciência dos direitos que nós temos para poder lutarmos por ele, né? É muito, muito, muito importante isso, gente. Então, eu quero que vocês pesquisem inicialmente o que é a palavra honestidade, o conceito e a palavra desonestidade, e pensem muito, reflitam muito a respeito desse tema, tá certo? Será se nós estamos sendo seres honestos ou desonestos, né? Então é isso, gente. Fiquem com Deus. Façam essa atividade aí. Até a próxima. Eu espero em breve estar na sala de aula com vocês, para que a gente possa refletir sobre muitas coisas importantes na construção desse mundo. Tá bom? Beijo grande.